Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. A palavra anátema quer dizer maldito, amaldiçoado. Então o apóstolo Paulo está falando aqui no texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 e até o versículo 9. O apóstolo Paulo ele relata que ele está admirado como os gálatas estavam migrando do evangelho. E estavam migrando por quê? Por causa de homens ungidos e por causa de visões e revelações de anjos. Mas por que esses homens ungidos e essas visões não eram autênticas? Porque ultrapassavam, porque iam além daquilo que havia sido dado por aqueles que tinham autoridade pela revelação de Deus, que eram os apóstolos. Então, Paulo, na condição de apóstolo, ele estabeleceu a doutrina de Cristo e ninguém poderia ultrapassar aquilo que estava escrito. É por isso que a Bíblia é tão importante. Não é que a Bíblia seja um livro mágico, mas a Bíblia é porque Deus escolheu homens específicos para trazer a verdade do conhecimento sobre Deus, e essa verdade trazida por esses homens foi registrada. Então, quando a Bíblia fala do ensino dos apóstolos e profetas, ou seja, os profetas do Velho Testamento, os apóstolos do Novo Testamento, é porque Deus estabeleceu esses homens para trazer todo o fundamento doutrinário do qual a igreja não pode fugir. Nenhuma doutrina, nenhum entendimento pode jamais estar fora do que está escrito na palavra de Deus. O equilíbrio do entendimento sobre Deus está sempre na palavra de Deus. Então, toda e qualquer revelação, visão, pregação, entendimento que qualquer pessoa tenha, sonho, todo ele não pode jamais ultrapassar ou ir além daquilo que foi dado como fundamento pelos apóstolos, Novo Testamento, e profetas, Velho Testamento. Nenhum pregador tem o direito de fazer isso. Não é? Normalmente nas minhas aulas eu falo, se alguém disser, eu tive uma revelação maior do que a do apóstolo Paulo, ou uma revelação nova, ou algo que não foi dado aos apóstolos, essa pessoa é um charlatão. O que ela está pregando não pode ser entendido como cristianismo. O cristianismo, Deus estabeleceu os 12 apóstolos e o apóstolo Paulo como os testemunhas chaves e fundamentais para a fundamentação da doutrina bíblica. Então, quando Paulo fala, vocês não podem ultrapassar aquilo que eu lhe dei, mesmo que eu, em outro momento, pregue algo que vá além, esse outro ensinamento que ele, possível ou supostamente daria, deve ser considerado como um ensino maldito. A Bíblia fala sobre ensino errado corroer como um câncer, a Bíblia fala sobre ensino errado perturbar, a Bíblia fala sobre o ensino errado fazer com que as pessoas sejam desviadas da verdade. Eu não quero o ensino errado na minha vida. Eu não quero jamais um ensino que fuja do equilíbrio. Porque a palavra de Deus é o equilíbrio no qual nós fincamos o nosso pé e podemos ter a nossa fé em Deus. Né? O equilíbrio é sempre ser totalmente alinhado com a palavra de Deus. Qualquer ensino desalinhado, ou que seja exagerado, ou que vá além ou aquém daquilo que está escrito, não deve ser aceito, deve ser rejeitado. Nós ficamos com o que a palavra de Deus sempre em toda e qualquer situação.